A tela de um televisor de 40 polegadas é plana e no formato de um retângulo, cuja diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas de dois lados dessa tela plana é igual a 3/4, seu perímetro é aproximadamente igual a... Muito bem, turma, nós temos o seguinte. Nós temos que a diagonal daquela tela que tem um formato retangular, ela mede aproximadamente 100 centímetros. Então, vamos desenhar aqui um retângulo. E nós sabemos que a diagonal daquele retângulo, ela mede 100 centímetros. Então, vamos fazer aqui a diagonal. Muito bem, nós temos que aquela diagonal dividiu o retângulo em duas partes iguais. E nós sabemos que essas partes são triângulos retângulos, concorda comigo? Então, destaco aqui aquele ângulo reto. A medida da nossa hipotenusa, que é a diagonal, é 100 centímetros. E nós podemos testar, é claro, olhando para o triângulo retângulo que eu chamo de fundamental. Lembrando que a hipotenusa do nosso triângulo retângulo fundamental é 5, né? Catetos 3 e 4. E aqui nós temos que a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é 100. Se eu dividir 100 por 5, nós vamos encontrar 20, né? Então, se eu multiplicar tudo por 20, nós vamos encontrar o triângulo com as medidas 5 vezes 20, nós vamos ter 100. 4 vezes 20, nós vamos ter 80. E temos 3 vezes 20, 60. E eu posso testar se a razão dessas medidas, né, dos dois lados é 3/4. Então, vamos fazer a razão entre 60 e 80, que são os lados do nosso triângulo retângulo. Se de fato for 3/4, vamos encontrar os lados e daí vai ser fácil calcular o perímetro, né? Vamos ver se assim vai funcionar. Entre 60 e 80, posso cancelar esse zero com esse zero e simplificar tudo por 2. Então, nós vamos ter 6 por 2, 3, 8 por 2, 4. De fato, nós encontramos 3/4. Por tentativa, eu já encontrei o triângulo retângulo, né? De medidas 60, 80 e 100. Então, esse lado só pode ser 80. E esse lado, como é o menor, 60. Então, o triângulo retângulo de catetos 60 e 80 hipotenusa 100 é semelhante ao triângulo 3, 4 catetos hipotenusa 5. A razão de semelhança é 20, nem precisou Pitágoras. Concorda comigo? Então, o perímetro, enfim, ele solicita o perímetro. E o perímetro nós sabemos que é a soma das medidas de todos os lados. Como eu vou somar somente os lados, eu não considero a diagonal. Aqui é 80, lá em cima também, aqui ao lado é 60. Para calcular o perímetro de um retângulo, é mais fácil você somar o comprimento e a largura e o resultado fazer vezes 2. Olha só, 80 com 60, temos 140. Vezes 2, 280. Na dúvida, você soma todos os lados, certo? Vai dar 280 também. Então, portanto, nós temos 280 centímetros, a alternativa correta a C, e ciência exata. Eu vou resolver a questão agora utilizando o teorema de Pitágoras. Muito bem, turma. Eu não sei qual é o comprimento e nem qual é a largura. Como a razão entre as medidas de dois lados dessa tela é igual a 3/4, eu posso dizer, por exemplo, que essa medida é 3x e que essa medida é 4x. Se eu fizer a razão entre o menor lado e o maior lado, nós vamos ter 3x sobre 4x. Aquele x cancela com aquele x. Nós temos 3/4. Concorda comigo? Muito bem. Agora aplicamos o teorema de Pitágoras. Nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos ter o seguinte: 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado resulta em 100 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, x ao quadrado é x ao quadrado. Então, ficou 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado, que é igual a 100 ao quadrado é 100 vezes 100, é 100 seguido de 2 zeros. Então, nós vamos ter 10.000. Muito bem, 16x ao quadrado com 9x ao quadrado, temos 25x ao quadrado, que é igual a 10.000.
Então, x² será 10.000 dividido por 25. Então, 10.000 dividido por 25, 100 dividido por 25, nós sabemos que é igual a 4, então vai dar 400, né? 4 seguido de 2 zeros. 400. O x será a raiz quadrada de 400. Como é um lado, isso será positivo, né? Então, é raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400 é 20. 20 vezes 20, 400. Como o x é 20 e o x é aquela constante que nós vamos ter que multiplicar para encontrar os lados, é só substituir. Se o x é 20, nós vamos ter 4 vezes 20, que é igual a 80, e 3 vezes 20, que é igual a 60. Então, encontramos os lados 60 centímetros e 80 centímetros. Lembre-se que não vamos precisar para calcular o perímetro. Nós precisamos apenas dos lados, concorda comigo? Então, 80 e 60, aqui também será 80 e aqui 60. Somando tudo, nós vamos encontrar 280 centímetros. Conferindo a alternativa correta C de ciência exata. Vamos para a próxima questão.